Engajado no combate à extrema-direita, o alvo de Reinaldo Azevedo não é só Bolsonaro. Quem será? Quem será que ele também está tentando atingir? Vou perguntar aqui para o Pedro Zambarda no plantão do Meteoro. Vamos lá, Pedro. Então o tio Rei foi pro ataque? Quem é o alvo? Ele tem estado no ataque há algum tempo, Sofia. Eu pensei em fazer esse corte para o pessoal também pensar numa coisa interessante. Reinaldo Azevedo é um cara que eu cobri. Ele me bloqueou no Twitter, inclusive na fase quando ele estava na revista Veja sendo colunista lá, chamava o pessoal de Petralha e tal. Mas uma coisa para ser justa também, o PT também encheu ele de burdoada na época. Não sei se você lembra, ele fez uma cirurgia para tirar um tumor do crânio, que aí os petistas faziam memes contra ele. Foi uma guerra sangrenta, assim. O Reinaldo, para quem não sabe, foi editor de duas publicações apoiadas pelo José Serra, que foi a revista República e a Primeira Leitura. Eles tinham ligação com aquele cara do Partido Novo, não sei se você lembra, que foi publisher da revista Bravo. Peraí que eu vou pegar aqui o nome dele. Partido Novo. Foi candidato a presidente. A gente vai descobrir aqui agora. O Partido Novo. Aquele... Lembrei aqui o nome aqui. Luiz Felipe Dávila. Ele e o Reinaldo eram muito O Que próximos. Tristeza. Que tristeza, que tristeza. O Luiz Felipe Dávila tinha uma sociedade com o Roberto Tivita, entrou no mercado de revistas, começou a fazer alguns investimentos, e o Reinaldo Azevedo foi um dos caras que ele investiu no começo. Ele sai das revistas República e Primeira Leitura para virar colunista da Veja, emulando o que o Diogo Mainardi já fazia. Então ele tem uma longa trajetória. E eu tava falando na Folha Democrata hoje mais cedo que assim, o Reinaldo virou, de uma certa forma, quando ele faz... Primeiro ele faz críticas à Lava Jato, ainda apoiando o Temer. Depois ele meio que abandona o Temer para entrar na campanha já da reeleição do Lula. E abre espaço para o Lula dar entrevista na Band News. Ele faz uma conversão completa, até pela composição também da Frente Ampla do lulismo, que passa a abarcar gente que era aliada dele. Então entra todo mundo junto. O Alckmin, gente que era do PSDB e tal. E aí o Reinaldo faz essa conversão. E eu acho interessante que, apesar dele não ser um cara, não é um cara, no máximo teve uma ligação com o PT muito lá no passado, quando ele era trotskista, sendo um cara de direita, liberal, ele virou no UOL o principal crítico do Tarcísio. Nem o Leonardo Sakamoto tá criticando o Tarcísio como o Reinaldo Azevedo. É uma loucura isso. E é bom, assim, a gente sempre Cara, fala, né? A gente que é da esquerda, a gente adora um traidor de classe, né? É muito bom quando isso acontece. não, eu olho isso e só fico pensando que, assim, o cara é um pêndulo, É. sabe? O Ele vira Reinaldo uma Azevedo é bússola. basicamente um pêndulo. E assim, tem um monte de gente que ainda acredita. Eu acho assim, não precisa confiar cegamente nele, mas tem gente que ainda acha que ele pode voltar. Mas eu acho que também, Sofia, ele achou um filão, que é uma coisa que dizem que a esquerda tem que fazer, mas ele parece que virou a tal da autocrítica da direita. Então ele tá batendo do Bolsonaro, mas o Bolsonaro já tá meio que virando um cachorro morto, e agora ele tá centrando fogo no Tarcísio. Ele tá falando contra a Faria Lima, ele chama a Faria Lima dos mercados. Então, assim, tá interessante essa briga. Porque não é um marxista tradicional, mas é um cara que tá pegando no pé do candidato que a Faria Lima quer impulsionar. E assim, tá bem curioso isso. Ele escreveu uma coluna faz alguns dias, e aí eu vou usar para embasar esse comentário que eu acabei de fazer. O que explica o desdém de Bolsonaro por Tarcísio, as elites e os mercados? O Reinaldo conseguiu, dentro do grupo Folha, fazer a autocrítica que a Folha de São Paulo não fez quando entrevistou o Bolsonaro. A Folha de São Paulo, quando entrevistou o Bolsonaro, falou que ele estava sendo... Não é moderado, ele estava sendo... razoável ao admitir que ele tentou golpe. Falaram isso no editorial, gente. Abriram o microfone na Folha de São Paulo pro Bolsonaro confessar os maiores horrores e não pressionaram o cara na entrevista. Tem uma parte da imprensa, e o Reinaldo tá apontando isso, tem uma parte da imprensa que tá normalizando o fascismo, não pensando em defender o Bolsonaro exatamente, mas para pavimentar caminho pro Tarcísio.
E o Reinaldo tá o Reinaldo Azevedo tá criticando isso, gente. É uma loucura, mas é o que tá rolando. O que está por trás de um certo desdém de Jair Bolsonaro pela pré-candidatura de Tarcísio de Freitas? Na entrevista concedida à Folha, ele afirmou, depois de repetir que seu plano B é Bolsonaro, Tarcísio é uma excelente pessoa, fenomenal, gestor e muito bom. Bom, não vou falar excepcional, um bom político, assim como tem outros nomes no Brasil. O Zema tem uma pessoa que fez uma boa gestão lá, o Caiado, o Jorginho Melo, outras pessoas que não estão no cargo executivo, mas despontam. Bons parlamentares por aí. Agora, dentro do PL, devidamente autorizado pelo Valdemar da Costa Neto, o candidato sou eu. Até porque é uma injustiça negar a democracia, eu não posso disputar eleições, dado essas duas acusações. Bem, nem vou entrar no mérito se cabe ao condenado decidir sobre a condenação. Vamos ao ponto. O que está por trás desse relativo desprezo? Bem, falta de apoio das elites a Tarcísio é que não é, certo? Claro que não, aí é justamente o problema. O ex-presidente não suporta o fato de que sua criatura tem muito mais apreço das elites brasileiras do que ele próprio. Se o governador de São Paulo depende da sua anuência para não ser abatido antes de alçar voo, e hoje depende, ele sabe, que parte considerável do establishment econômico respiraria aliviado porque teria atendido as muitas das suas demandas sem ter de lidar com os aspectos mais grotescos de uma figura, como dito, mito. Então, Sofia, a gente tem aqui um cara que se notabilizou pela expressão petralhas, centrando fogo no principal candidato do bolsonarismo nas próximas eleições. E fazendo isso dentro do UOL, tá? Eu até fico me imaginando, é que eu acho que o UOL não tá tão maluco ainda, porque o Reinaldo dá muita audiência. O Reinaldo Azevedo, do programa dele da Band, tem audiência de TV aberta. Mas assim, se fosse qualquer outra pessoa, e aí eu vou passar pano pro Sakamoto, por que o Sakamoto não é tão contundente? Se fosse qualquer outra pessoa falando isso aqui, perderia o emprego no UOL, Uhum. tá? Vai lá, Sofia. Concordo. Não, eu concordo. É exatamente isso e você falou o que eu estava pensando. Uhum. O Reinaldo tá, assim, tipo, esticando a corda. Tá esticando a corda. E eu acho ótimo isso, é isso que tem que rolar. Porque é uma coisa assim, se a gente também normalizar que não, o Bolsonaro preso, os problemas já estão acabados. E a gente tá ouvindo isso do cara, que é o cara que mais defende o Supremo Tribunal Federal. Ele tá dizendo que o Xandão tá dando show e que tá tudo certo a respeito da questão do processo do Jair. E aí fica a dúvida. Acho que a única cobrança que o Reinaldo não faz ao Tarcísio, e isso eu cobro ele aqui ao vivo, na verdade gravado, que isso aqui vai virar um corte depois. Reinaldo, cadê o judiciário para ir atrás do Tarcísio? Ele já deveria estar num processo também. Não é só o Bolsonaro. E aí ele fala disso quando ele aborda o Tarcísio nos atos de Copacabana. Eu vou trazer aqui os shorts. Shorts não, né? O vídeo dele no Instagram, na Band News. Vamos rodar aqui. Minhas caras, meus caras, que baita mico pagou Jair Bolsonaro ontem em Copacabana, né? Resolveram fazer um ato de protesto contra o Supremo, contra o governo Lula, em favor da anistia aos golpistas e ao próprio Bolsonaro, prometendo reunir 1 milhão de pessoas. E, segundo o monitor debate político, apareceram 18.300 pessoas. Segundo o Datafolha, 30 mil pessoas. Ambos expõem seus critérios ali, critérios de natureza técnica, claro, não coincidentes, tanto é que há uma diferença, mas existem as imagens aéreas, né? Se conhece o tamanho daquele local. Ridiculamente, a PM do Rio de Janeiro, que não expôs critério nenhum, a não ser seguir a ordem do governador Cláudio Castro, falou em 400 mil pessoas. Deixa eu fazer uma correção só. Tem uma pessoa no chat aqui, a Sil, que é membro, inclusive, do canal, ela falou: os mercados se dividem em dois: Febraban, os bancos tradicionais, e Faria Lima, as fintechs. Faria Lima não tem só fintech, não, gente. Tem muito banco tradicional também na Faria Lima, tá? O negócio é bem mais misturado do que isso. Mas sim, o Reinaldo tá do lado de certos banqueiros, sim, e é amigo do Valfrido Vardi, que é do IRI, que é aquele instituto que, inclusive, tem até palestra com militares e o Guilherme Boulos. Com essa galera que o Reinaldo tá. É uma galera que tá entranhada no governo Lula, gente. O que só aumenta o vexame. Bom, era um ato em defesa dos golpistas e Bolsonaro, mas insista-se contra o Supremo e contra o Lula. E nós estamos vendo contra o governo Lula, né? Bom, pode haver insatisfação com o governo, mas aquela gente que está lá
não está representando, por enquanto, uma alternativa, né, para ninguém. Ali estava o bolsonarismo ultra radical, um troço convocado já faz bastante tempo, né? Então, se STF e Lula eram alvos, estão um pouquinho mais fortes hoje. Se Bolsonaro pretendia se fortalecer com esse troço, fortalecer a tese da anistia, pode esquecer, porque ela sai muito mais fraca, né? Agora, deu para ver, para perceber uma coisa importante ali, né? Tarcísio de Freitas, Olha lá. governador de São Paulo, estava lá, não botou a camisa verde e amarela, botou uma camiseta azul, que também remete a um dos uniformes da seleção, então já se distinguindo um pouquinho, né? E fez um discurso ultra radical contra o Supremo. Sim, para quem o quer direita moderada, bolsonarismo moderado, não, ele bateu duro, né? Claro, tem aquela cascata da liberdade, né? Estamos aqui hoje para lutar pela liberdade. A liberdade é uma árvore que dá frutos. E no dia em que essa árvore morrer, os frutos vão embora. Ah, governador, é ruim, hein? Melhor isso aí. Vai embora o investimento, a segurança jurídica, a prosperidade e a própria democracia. Qual é a razão de afastar Jair Bolsonaro das urnas? É medo de perder a eleição? Porque eles sabem que vão perder. Bom, se eles sabem que vão perder de qualquer jeito, então não perde só para Bolsonaro. É isso, Tarcísio. Pode perder também para Tarcísio, né? Está acusando o quê? O Supremo e o governo de estarem fazendo uma dobradinha? É isso? Mas está falando de segurança jurídica, mas você está defendendo a anistia? Está defendendo a anistia? Está defendendo que o Congresso reveja atos do Supremo em nome da segurança jurídica? Importante falar uma coisa, tá, Sofia? O Tarcísio teve encontros com o Alexandre de Moraes. Se eu sou o Xandão, eu não me encontro mais com o cara que sobe naquele palanque de Copacabana para falar que o Supremo tá em conluio com o governo. É o que o Reinaldo tá falando, né? Ele é um extremista. Não dá para falar que não. Radical não, mas acho que extremista, sim. Sim, ele é. Faz sentido isso? Bateu firme, né? Para ele, o ataque à sede dos três poderes se resume isso aqui. O que eles fizeram? Usaram batom num país onde todo dia a gente assiste a traficantes indo para a rua, onde os caras que assaltaram o Brasil, que assaltaram a Petrobras, voltaram para a cena do crime, para a política, foram reabilitados. Está certo isso? Parece haver justiça nisso? Então é correto que a gente garanta anistia para aqueles inocentes que nada fizeram. Vamos lutar e garantir que esse projeto seja pautado e aprovado. Está aqui o governador de São Paulo, chefe da maior polícia do Brasil, defendendo que o Supremo seja atropelado por uma decisão do Congresso falando em nome de segurança jurídica. E parece reduzindo o poder judiciário como um todo àquele que solta traficante. Soltar traficante? O Brasil é o terceiro país que mais prende no mundo, senhor governador. Em matéria de tráfico, segurança, a sua polícia foi humilhada recentemente no caso do assassinato do delator do PCC, né? Olha lá quantos policiais envolvidos, todos praticamente os envolvidos, policiais, não é? Um sujeito que estava sob delação. E aí, mais adiante, ele fala em pacificar o país, passar limpo para ter pacificação. Por que a gente não. Por que não se propõe, então, um acordo do PCC com a polícia para pacificar, já que é para fazer pacificação com o criminoso? Isso já foi feito no passado, né? Não vamos esquecer. Talvez um vice-presidente esteja envolvido, mas vamos lá. E, finalmente, falou do preço do ovo, falou do preço da carne, do feijão, da gasolina. Tá tudo certo. E disse: precisa resolver isso para que a gente possa se dedicar aos temas nacionais. Discutir longevidade, envelhecimento da população, financiamento do SUS. Isso aqui, ele está falando de reforma da Previdência e de eventual corte no financiamento do SUS. É isso? Na campanha de 26, que tudo isso seja explicitado. É isso aí. E ele deveria, na verdade, quando ele fala do preço do ovo, e aí o Tarcísio é uma pessoa que a gente tem que apontar o dedo na cara. E o ICMS, e a questão da reforma tributária que o Haddad já aprovou, Tarcísio, você não vai repassar para os consumidores do estado de São Paulo?
os preços reduzidos? Porque uma das barreiras são os governadores. Assim, Sofia, alguém tem que começar a falar sobre isso, sabe? A gente às vezes fica na hype só porque dá mais audiência mesmo, falar do Bolsonaro, falar dos outros nomes da extrema-direita, e o Tarcísio fica deixando de lado, e esse cara no quietinho ele ganha a eleição. Sim, é possível. E a possibilidade é assustadora, porque eu diria que o Tarcísio talvez seja até pior do que o Bolsonaro, no sentido de que o Bolsonaro, ele é terrível, mas ele é incompetente. É burro. É burro que feito uma porta. Não, a porta é melhor porque a porta sabe abrir e fechar. É, Mas eu vou falar, enfim, sabe? o Tarcísio não. O Tarcísio, ele. Primeiro, ele tem uma aceitação maior por parte das elites, que o Bolsonaro, na verdade, ele entrou com o apoio das elites no sentido de ser anti-Lula. Mas nunca foi o nome que as elites realmente queriam. Uhum. O Tarcísio não. O Tarcísio é mais próximo à imagem do que as elites querem. E e ele me parece uma pessoa com um pouco mais de inteligência do que o Bolsonaro, que tá, tudo bem, não é difícil, mas não deixa de ser. Então eu acho ele mais perigoso do que o Bolsonaro. Ele, justamente por ele não ser aquele jeito tronco, sabe, do Bolsonaro, justamente isso o torna mais perigoso. E a gente sabe que a mídia hegemônica já embarcou. Não é nem vai embarcar, é já embarcou. Tá lá. O Reinaldo é a exceção. Ele não é a regra dentro da mídia hegemônica. Então isso torna a situação bem perigosa e torna a situação perigosa para o Reinaldo também estar falando disso. É, é. Mas é por isso que ele falando disso, a gente precisa potencializar, porque a gente precisa começar a ser mais esperto no nosso campo político, a gente às vezes perde muito tempo. Não digo que a gente não tenha que ter uma autocrítica, claro que a gente tem que ter, nós elegemos o Lula tá aí e o governo não tá bem das pernas mesmo. Agora tem que pegar eles na contradição também, que negócio é esse? O cara é moderado e tá pedindo golpe contra o Supremo Tribunal Federal, isso para mim não é moderado, e ele não é o Tarcísio, ele é o governador de São Paulo. O que o governador de São Paulo tá fazendo em Copacabana? O chefe da Polícia Militar, o Reinaldo foi preciso nisso. O chefe da Polícia Militar está dizendo, do Estado de São Paulo, está dizendo que o Supremo solta traficante. Então ele é contra os recursos do Estado Democrático de Direito. Tem que prender mais. Tem que superlotar mais as cadeias. Precisa levar essas críticas adiante, Sofia. Perfeito. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias no Plantão do Meteoro.